Ok, minha gente, já de volta e apresentando para vocês o Dr. Augusto. Dr. Augusto Edmundo Braga. Dr. Augusto é médico, né? E a gente vai conversar com ele agora sobre um simpósio que vai acontecer no mês de novembro. Ah, mas é só em novembro? Sim, a gente está começando a falar agora, dado a importância do que é. É o primeiro simpósio de prevenção de traumas em artes marciais. Não necessariamente em artes marciais, doutor Augusto, que um trauma pode acontecer em qualquer hora, em qualquer momento. Com certeza, no dia a dia, nas outras Aí, no dia a dia, nas academias. eu estou sentado aqui no meu banco, eu posso cair do banco, né? Pode, eu vou ficar em isso pé. é muito comum. Crianças, idosos caem em casa, tem traumas também. A gente enfrenta isso, né? Com certeza, isso é do dia a dia, faz parte. Bom, agora, o que vai ser esse simpósio de prevenção em traumas? O professor Valber Graça, ele é mestre de Kung Fu, e ele me pediu para organizar um seminário para o pessoal do Kung Fu. Quando eu conversei com ele, eu disse assim, por que a gente não faz aberto para as outras artes marciais? Então nós abrimos para todas as artes marciais e começamos a fazer contato com autoridades do Kung Fu, do Karatê, do Taekwondo, da capoeira, conversei com o mestre Elias e começamos a falar sobre a ideia de prevenção do trauma, quer dizer, de lesões na prática de artes marciais. O que acontece? Principalmente o pessoal do jiu-jitsu é muito forte aqui em Teresópolis, né? As lesões de artes marciais acontecem muito no treino. E no treino, os mestres falam que eles sofrem trauma por causa dos iniciantes e não lutando com outros profissionais capacitados, né? E formados. Então, o que a gente fez? Eu convidei médicos daqui, então o doutor Ari Boulanger, que é neurocirurgião, neurologista, doutora Cristina Mata-Lobos, né? O doutor Alexandre Molinaro, que pratica jiu-jitsu, né? Que é cirurgião vascular, angiologista, e ortopedistas que eu convidei também, que vão falar sobre trauma. Além disso, aí a parte realmente, a Adriana Badini, que é nutricionista, o Dom Ferreira, que é fisiculturista, trabalha com educação física, fisioterapeutas, e o discípulo do mestre John Min Kim, que vem aqui prestigiar o Taekwondo, todo mundo sabe que ele é uma das maiores autoridades no mundo em Taekwondo, ele trouxe Taekwondo para o Brasil, ele vem participar também, né? E o Dr. Marcos Rogério, que é praticante, é discípulo dele, vai falar sobre flexibilidade, alongamento e prevenção de lesões. Eu vou te dar aqui os nomes que você praticamente já falou, né? Aí você vai explicando o que cada um vai fazer. Por exemplo, o doutor Ari, que todo mundo conhece, é o vice-prefeito. Isso. E o doutor Ari eu conheço bem, é médico do meu irmão, e foi ele que tratou do meu irmão na ocasião do acidente, né? Ele é traumatismo craniano e encefálico. É muito comum, né, nas artes marciais, principalmente que tem chutes, né, traumas, e até no jiu-jitsu, nas quedas, você tem traumatismo craniano, traumatismo facial também. Então, ele, junto com a doutora Maria Cristina Mata-Lobos, que vai falar sobre traumatismo raquimedular, que já é a coluna. Agora, pode ser em qualquer esporte, ciclismo, por exemplo. Sim, nós especificamos para artes marciais, porque a ideia partiu do mestre Valber para fazer para o pessoal do Kung Fu. Aí nós abrimos para outras artes marciais. Mas isso mais tarde pode se tornar um simpósio de traumas na prática de esportes. Inclusive, eu estou consultando os livros do pessoal do Comitê Olímpico sobre trauma nos esportes. A doutora Maria Cristina Mata-Lobos, ela é traumatismo... Raquimedular, que é coluna. Coluna. Eles vão falar juntos, inclusive, praticamente conjunto. Traumatismo crânioencefálico e raquimedular. Alexandre Molinaro, que todo mundo conhece bastante, né? Eu com ele, eu fiz cirurgia no início da minha carreira. Nós vamos falar sobre traumatismo torácico e abdominal, que é comum, né? Também nos traumas, principalmente de chute, taekwondo, karatê, muay thai. E ele, como angiologista, ele até falou que vai inserir também lesões de estente, traumatismo nos estentes que o paciente apresenta e tudo mais. Ele está pesquisando essa parte.
O doutor Edmundo Braga, lesão do membro superior dos braços. Aí sou eu, como alguns ortopedistas não confirmaram ainda, eu convidei o doutor Felipe Pina Cabral e o pai dele, o doutor Pina Cabral, que são lá de Petrópolis, são ortopedistas, trabalham com quadril, joelho, perna, e estou convidando o pessoal também aí que não confirmou para a gente falar sobre traumas de membro superior e inferior. Então, lesão de mão e pé é muito comum, as entorses no jiu-jitsu, né? E os traumas diretos nas outras artes marciais. E isso nutrição, também, que é a Adriana Badilli. Exatamente. É muito importante o condicionamento de quem pratica qualquer esporte. E a arte marcial não pode fugir disso. Então, automaticamente, a alimentação, suplementação, ela é muito importante para produzir colágeno, para melhorar o desempenho. E nós também temos que falar que tem uma parte específica que a gente talvez não entre muito em detalhe, que são as mulheres, tem coisas diferentes e tem que ter cuidados específicos, os idosos e as crianças também. Então, a alimentação, suplementação é fundamental para qualquer esporte, para o condicionamento e para a recuperação de lesões também. Flexibilidade e força muscular, Dom Ferreira. Isso, todo mundo conhece o Dom Ferreira, né? É poderoso, ele conhece. E eu expliquei para ele que como o condicionamento físico é muito importante, principalmente em competição, né? Então, em atletas, praticantes de arte marcial de ponta, é muito importante o condicionamento físico e ele entende bastante disso, ele vai participar. Reabilitação através do Tai Chi Chuan. Isso aí é o fisioterapeuta Pedro Carlos, ele é até árbitro, ele dá aula de regras de arbitragem, ele vem como fisioterapeuta para falar também da parte da fisioterapia, que é fundamental, não é só médico que é importante nessa parte de prevenção, né? Alongamento e artes marciais, doutor Rogério de Almeida. Marcos Rogério de Almeida, famoso Shogun. O apelido dele, ele estudou aqui, ele trouxe o taekwondo para cá na época do professor Bandeira, né? E ele conseguiu até alunos da medicina conquistaram até medalha no Pan-Americano nessa época que ele trouxe para cá. Eu já sei, já me lembrei agora quem é. Você falou do Bandeira. E ele vai trazer, e ele vai trazer o mestre Kim. Eles vão ficar, uma coisa importante, eles vão ficar no Intercity, aqui do lado, também está ajudando. E a gente gostaria de abrir também para os patrocinadores. A gente ainda precisa, para algumas coisas que a gente está fazendo, café da manhã, coffee break, se o Sérgio Bufara é um dos... abriu mão na hora, já está patrocinando, está falando em outubro também do evento do MMA, ele gosta de artes marciais, ele está convidado para participar da mesa também de convidados. Agora, Augusto, é para qualquer idade? Sim. Essa pergunta, eu vou brincar aqui com a situação, Sim. Mas é sério, não é uma brincadeira séria. É para qualquer idade? Sim, qualquer idade. Então eu quero mandar um recado aqui para Davi Palhares, né? Meu amigo, meu irmão, pastor Davi Palhares, Davi e Daniel, né? É para qualquer idade, então vocês podem também, Davi e Daniel. Vocês vão ter que participar desse simpósio. Eu vou encher a cabeça para vocês estejam lá. Vocês têm que estar lá nesse simpósio. Davi e Daniel Palhares, né? Está lá no interior com as suas igrejas, e Davi aqui na cidade. Vocês têm que participar disso aí. A data que é importante, 11 de novembro, tá? Vai começar às 7 da manhã no Intercity, porque a prefeitura também foi cedida, a Secretaria de Esportes, agradecer que ela cedeu para a gente usar o anfiteatro, o teatro da prefeitura municipal, só que ele abre às 9. Então nós vamos fazer uma abertura no Intercity, com café da manhã, e para os inscritos e os homenageados e convidados vão falar da experiência deles em artes marciais, e depois às 9 nós vamos começar a parte científica, que vai direto. Agora veja bem, a gente por enquanto, a gente está falando aqui de luta, né, de artes marciais num todo. Isso. Mas isso não quer dizer que o acidente seja só para uma pessoa que pratica arte marcial. Pelo contrário. Pode estar jogando bola, pode estar caminhando, pode estar andando de bicicleta. Em casa, sentado, cai, acordou de repente também, deu uma tontura, cai. Outro dia eu atendi um rapaz de 16 anos com uma dor de cabeça. Ele não lembrou que há uns anos, 4, 5 anos atrás, ele tinha caído, batido com a cabeça na mesa, saindo da cama de manhã cedo. Então,
os traumas, os acidentes, eles são muito comuns e é por isso que até a arquitetura, né, os cuidados com a casa, arranjo, acompanhantes para idosos, tudo isso é feito para minimizar esses acidentes, esses traumas. Mas isso acontece. E na prática dos esportes, como você falou. O futebol é um dos piores. Doutor, futebol? É um dos piores. Sempre sabe, vi alguém machucado. Arte marcial, na hierarquia de traumas mais comuns, está em 17º lugar. Por incrível que pareça. Tem rugby, tem hóquei, tem futebol, que são muito piores. O rugby, por exemplo, é um esporte violento, né? É bravo. É mais violento que uma luta. E não tem a proteção do futebol americano, então é bem complicado. São esportes graves. Agora, isso sempre acompanha, pergunta minha, né? Isso sempre acompanha um tratamento psicológico? O psicológico afeta isso? Muito importante. O que você está perguntando é fundamental, que por dois lados, né? O tratamento psicológico é importante e o estado psicológico de quem está praticando, porque ele pode se machucar por ele estar desfocado do que ele está fazendo. E alguns, no esporte de futebol, você já praticou, já jogou bola, a gente já jogou bola, tem aqueles que saem com raiva do trabalho e vão descontar no futebol. Aí xinga todo mundo, vira terapia o futebol. Todo mundo fala. Então, esse aspecto psicológico é muito importante, porque ele pode agravar os problemas, mas ele também, psicologicamente, você vê que por isso que os lutadores e os atletas de ponta têm o suporte psicológico, o jogador de futebol, de vôlei, para ele desempenhar bem e estar equilibrado naquilo que ele está fazendo. Então, isso é muito importante também. Deixa eu seguir até com a minha pergunta, baseado num caso que eu conheço. Uma pessoa que tem um problema de coluna, e é um problema de nascença, nasceu assim, mas o psicológico pode piorar a situação? Sempre, né? Na verdade, quando a gente aborda... Sempre? Sempre. Eu trabalho com medicina chinesa. Apesar da medicina chinesa ter 4, 5 mil anos, como a gente fala, né, ela hoje até faz parte da medicina integrativa. Sim. Ou da medicina holística, que vê o paciente como um todo. Você não pode separar as coisas. Né? Hoje mesmo, eu estava vendo, meu filho estava treinando Kung Fu até com o professor Valber, e ele estava desanimado, reclamando de dor de cabeça e chorando, não estava querendo treinar. E eu dei uma bronca nele. Não falei, não, o que é isso? Falei, vamos lá, vamos treinar direito, essa dor de cabeça vai passar. Então, eu acho importante sempre, aliás, em tudo que a gente fizer, se a gente não tiver o equilíbrio da mente, a parte psicológica, não tiver focado para desempenhar o que a gente vai fazer até fisicamente, se a gente tiver essa desarmonia, você não tem um bom desempenho. Em nada, né? A pergunta que eu vou te fazer... Eu acho que isso é muito comum no brasileiro. Isso acontece eu vejo isso acontecer com muita frequência. Talvez já tenha até sido meu caso em algumas vezes, não me lembro. Você tem um trauma qualquer de coluna, ou braço, alguma coisa assim, e está doendo. Eu vou na farmácia e compro um remédio. São vários erros aí, né? Agora diminuiu um pouco por causa de uma supervisão, de uma fiscalização em relação à prescrição médica e tudo mais. Mas era muito comum o balconista de farmácia, que não é o farmacêutico, agora tem farmacêutico, recomendar. Agora tem que ter. E já deveria ter sempre, né? Há uns estudos no século passado, 1990, 99, mostravam que no Brasil, para cada 3 medicamentos usados pelos brasileiros, só um tinha prescrição. Era um negócio violento. E nos Estados Unidos, nessa mesma época, na transição do milênio, morria mais gente por efeito colateral de medicamento do que todas as drogas juntas. Olha só como é grave. Que coisa. Porque medicamento não deixa de ser uma droga legalizada, né? E tem gente dependente de medicamento também. Eu quando vejo falar que o médico pode ficar dependente de medicamentos, é porque ele usa, ele manipula e ele acaba consumindo em alguns momentos. E as pessoas que não são médicos também ficam dependentes agora
tem os opioides agora, né? Se fala muito dos opioides. Nós temos que tomar muito cuidado, porque alguns médicos estão se tornando propagandistas de ponta dos laboratórios, né? Isso é muito perigoso. A gente fala sobre conflito de interesses nos congressos, né? O interesse de prescrever alguma coisa, de recomendar, né? E isso é muito perigoso. E a gente, em medicina chinesa, não tem esse problema, que a gente não usa medicamento alopático, não prescreve. Eu trabalho com as mãos, eu trabalho com massoterapia, com acupuntura, a gente trabalha com alguns recursos, né? Mas a alopatia, como os laboratórios internais multinacionais são muito poderosos, até economicamente, os médicos estão tendo, não todos, graças a Deus, mas estão tendo a tendência de trabalhar para os laboratórios. Então, é prescrita, é monitorada a prescrição do médico, existem alguns congressos, essas coisas pagas, entendeu? Isso é muito perigoso, isso é muito ruim, não é ético, né? Eu gostaria de conversar mais com você sobre medicina chinesa. Sim, possível a gente fazer um bate-papo? Você voltar aqui outro dia? Lógico, vem com o maior prazer. Não é todo mundo que conhece a medicina chinesa, né? E apesar dela ter mais de 5.000 anos. Exatamente. Em 1999, os Estados Unidos, o Canadá e o Brasil autorizaram o reconhecimento da acupuntura como uma especialidade médica, na virada do milênio, juntos, perfeito, coincidentemente. Mas aqui em Teresópolis nós temos, né, o Geraldo Araújo, o Zig, são os acupunturistas mais antigos e são os melhores aqui de Teresópolis. E ainda estão trabalhando. Estão trabalhando também. Mas agora voltando para o simpósio, né? Sim. Ele vai acontecer no dia 11 de novembro, é o primeiro simpósio de prevenção de traumas em artes marciais. As pessoas que tiverem interessadas... Sim. Pode se inscrever nesse telefone do professor Valber. Nós vamos ter uma secretária. Nós estamos num momento, a Unopar está ajudando muito a gente também, o Bideu, né? Com os cartazes. Então, nós ainda não temos o cartaz definitivo e o panfleto, e nós vamos em todas as academias de Teresópolis. Mas ela é aberta, já temos alguns inscritos, começou em setembro. Quanto é que vai custar? R$ 150 por pessoa, tá? Estamos pensando em conversar com as academias para elas patrocinarem alunos carentes da própria academia e se inscreverem. Isso seria uma forma de patrocínio e dar chance a eles. E você pode ter certeza que a gente vai divulgar muito, até porque é só no dia 11 de novembro, a gente ainda tem tempo, né? Isso. Ou seja, é daqui a 2 meses. É verdade. Daqui a 2 meses. E eu vou divulgar muito esse evento, né? Que ele vai acontecer aqui no Teatro Municipal, né? Isso. E ali você vai conhecer muita coisa que eu tenho curiosidade até em falar de algumas coisas. Nós vamos gravar aqui em vídeo, nós vamos fazer vídeo, importante. Vamos documentar todo ele e eu acho que vai ser o primeiro, mas a tendência é de repente a gente fazer do estado do Rio de Janeiro até, um simpósio estadual. Fica aqui o convite, doutor, para que mais ou menos daqui a um mês, faltam 2 meses ainda, daqui a um mês você volta aqui. Muito obrigado. Ainda para a gente falar do simpósio. Sim. Depois a gente vai falar de medicina chinesa. Obrigado pela oportunidade também, um bom dia para você. Muito obrigado, doutor. Olha só, eu vou para o comercial rapidinho e a gente volta, tem notícias. A Adriana já chegou e eu quero falar do Recanto, Centro Gastronômico Recanto. O Centro Gastronômico Recanto tem caldos variados à noite, fondue, cafeteria, a padaria no Centro Gastronômico e ainda tem peixes e carnes nobres no seu restaurante. A gente volta já.